Bom, vamos hoje então continuar desenvolvendo o material aqui sobre o nosso princípio da tomada de atitude, né, que nos impele à ação, né, e também já comentamos várias vezes, né, toda ação ela requer um instante no tempo, né, simbolizado aí pela imagem do relógio, e nós devemos agir mesmo quando isso possa gerar dificuldades como uma crise. O que nós vamos fazer hoje é verificar que a forma da gente agir, né, para que a gente consiga de fato fazer aquelas mudanças que a gente opera, elas têm algumas características importantes, né, que estão agrupadas aí essencialmente na palavra inovação. Essa é uma verdade bem antiga, né? Sócrates, há 2000 e tantos anos atrás, já disse que o segredo da mudança é concentrar a nossa energia na construção do novo e não em lutar contra aquilo que já existe. O Freud, há mais ou menos 100 anos atrás, disse que a gente precisa abandonar o caminho que a gente seguiu durante algum tempo, quando a gente perceber que esse caminho não está levando a gente, né, nas palavras dele, a nada de bom, né, que depende, na verdade, da nossa avaliação. Né, isto é, ele recomenda que a gente esteja sempre alerta no sentido de avaliar se aquilo que está trilhando está levando, né, para aquele destino que a gente almeja, né, aquilo que a gente chama de objetivo. Outra frase já bastante antiga aqui do Camões, né, poeta português da época aí do descobrimento do Brasil, né, que diz que a respeito da mudança, né, a mudança não é uma novidade da nossa época, né, a mudança sempre existiu, né, e ele diz que muda os tempos, muda as vontades, muda o ser, muda a confiança. Tudo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades, né? Então, esse é o ambiente dentro do qual a gente tem que acompanhar. E o Gandhi resumiu esse mesmo conceito nessa frase aqui, dizendo que se nós queremos de fato progredir, então não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. A gente volta nessa questão aí do novo, da inovação. E nesse processo de fazer algo novo, né, tem uma frase aqui do Steve Jobs, que ficou famoso por fazer muitas coisas novas ou inovadoras na Apple, né, que foi a empresa que ele mais tempo trabalhou durante a vida dele, né? E ele lembra a gente com essa frase que tão importante quanto decidir o que fazer é também a gente decidir o que nós não vamos fazer. Não importa se já fazíamos ou não vamos fazer. A decisão tem que abranger os dois lados. E o Roberto Chingachik complementa essas questões dizendo que a escolha é nossa. A grande verdade é que você é a pessoa que escolher ser. Todos os dias a gente tem a opção de decidir se continuamos do jeito que estamos ou se vamos fazer alguma mudança. E ele coloca em termos aqui, né, que estão de alguma forma conectados com a nossa espiritualidade, dizendo que a grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio.
Nós estamos executando isso a cada vez que a gente decide, seja ficar como está ou mudar, né? Nós temos esse direito, essa capacidade e devemos exercê-la. O Skinner, né, um psicólogo americano aí que nós já citamos antes, ele incentiva aqui, então, que diante desse quadro, nenhuma prática, né, nada que nós fazemos deve ser considerado imutável. A gente não só deve estar pronto para mudar uma vez, mas para mudar mais de uma vez se aquilo que a gente fizer não der certo. E ele diz que não devemos aceitar nada como verdade eterna. A gente deve estar disposto a experimentar. Essa questão da experimentação, né? A gente se dá o direito de experimentar, fazer algo diferente, novo, é fundamental para que a gente consiga encontrar, de fato, aquela atitude que nos leva onde a gente quer. Do outro lado é assim, também não adianta, né, como disse aqui o Cliff Lewis, simplesmente mudar por mudar, né, fazer diferente, porque eu sempre usei azul, agora vou usar vermelho, né, isso também não colabora, tá certo? A gente quer que a mudança venha acompanhada de um crescimento pessoal, certo? E crescimento, né, quando alguma coisa cresce, né, isso que essa frase do Lewis aqui nos lembra, o crescimento tem embutido nele um conceito de continuidade, porque crescer é ficar maior alguma coisa que já existia, tá certo? Então nós não podemos também, em função da mudança, né, como se diz aí no popular, na hora de jogar fora a água do banho, jogar a criança junto, né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre o que nós vamos modificar e o que vai contribuir, então, para o nosso crescimento. O Dale Carnegie, que também já citamos várias vezes, né, nos lembra que esse é um processo que tem riscos, né? E ele começa dizendo que toda a nossa vida é um risco. Aliás, quando acaba, né, normalmente em função de riscos excessivos. E ele diz assim: o homem que vai mais longe é geralmente aquele que está disposto a fazer, aquele que mais atitudes tomou, né, usando aqui o nosso palavrório. E ele nos lembra do seguinte, que o barco da segurança, que muitos almejam ou usam como justificativa para não ousar ou para não mudar, esse barco nunca vai muito além da margem, né? Se a gente quer conquistar algo que está distante, é necessário navegar mais longe do que o lugar que a gente consegue avistar a margem, usando essa parábola. E continuando aí com a temática da navegação, nós temos aqui uma frase do James Cook, né, um navegador inglês aí, responsável pelo descobrimento de um monte de ilhas nos oceanos mais recônditos aí do planeta, que viraram colônias inglesas em função disso. Mas a frase dele, na verdade, cita como exemplo aqui a música. Então, ele diz assim: um homem que quer reger a orquestra precisa dar as costas à plateia. Isso significa que a gente, na hora que a gente for fazer essas mudanças para tomar o controle da nossa vida e de fato reger aquilo que a gente quer conduzir, esperamos que seja a nossa vida, a gente precisa parar de dar ouvidos à plateia, né? Quando a música acabar, é claro, a plateia tem o direito de vaiar ou aplaudir, né? Mas enquanto a gente estiver na execução, se a gente ficar ouvindo o que eles estão dizendo, nós não vamos conseguir reger a orquestra.
Resumindo esses conceitos, né, tem essa frase extremamente conhecida do Mahatma Gandhi, que diz que essa é a única forma que a gente tem para não só operar mudanças na gente, mas no mundo, né? Se no mundo tem algo que incomoda, né, a única forma de transformar isso é transformando a gente mesmo. Seja a mudança que você quer ver no mundo.